Olá, meu nome é Brunella Santos, sou advogada, tenho 15 anos de experiência em direito empresarial e estruturação de negócios e resolvi trazer toda a experiência do escritório, de constituição de empresa, de formação de negócio, para te ajudar a construir a base jurídica para você ter uma empresa de sucesso. E hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas vêm me pedindo para falar. Hoje nós vamos falar de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor recentemente e trouxe com ela muitas dúvidas, muitos questionamentos, e hoje a gente vai tratar aqui de alguns pontos principais que você, empresário, precisa saber para você implantar a Lei Geral de Proteção de Dados no seu negócio. Lei Geral de Proteção de Dados é um mundo, é enorme, então hoje a gente vai falar aqui, a gente vai dar um overview da lei. O que você, empresário, minimamente é obrigado a saber, eu vou trazer aqui para você. Bom, para começar, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece o quê? Regras, princípios, fundamentos, a base para o tratamento de dados pessoais por empresas, por pessoas físicas, pelo governo, enfim. Ela tem o intuito de proteger o dado pessoal do indivíduo. Então vamos lá, o que a Lei Geral de Proteção? Ela só protege os dados pessoais. Então o que são esses dados pessoais? Nome, telefone, RG, CPF, endereço, tudo que possa identificar o indivíduo ou torná-lo identificável. Então, o dado pessoal, existem os dados que são mundialmente pessoais, por exemplo, o nome, e o dado pessoal que vai ser pessoal de acordo com como aquele dado é usado, como aquele dado é tratado. Por exemplo, o código da sua agência bancária, né, o número da sua conta corrente. Jogado no espaço, ele é apenas um número, mas dentro de um contexto, ele pode ser sim um dado pessoal, porque permite identificar o indivíduo. Então vamos lá, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata, ela protege, ela discorre sobre o tratamento, a forma como o dado pessoal do indivíduo vai ser tratado. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não protege os dados de uma pessoa jurídica. Então, todos os segredos de negócio, dados da pessoa jurídica, enfim, isso vai ser abarcado por outra legislação, que não a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, guarde isso, é exclusivamente para dados pessoais do indivíduo. Dados que permitem identificar ou tornar uma pessoa identificável. Esse é o objeto, isso é o objeto principal da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem uma professora que chama Viviane Maldonado, que eu gosto muito, quem quiser se aprofundar nesse tema, sugiro que siga a Viviane Maldonado, e ela costuma dizer que o palco, né, quem está no palco é o ator principal da Lei Geral de Proteção de Dados é o indivíduo, é o dado pessoal do indivíduo. Então esse é algo que você precisa saber. Dentro da sua empresa, onde, em que momento, em que situação você está lidando com dados pessoais. Dados que tornam uma pessoa, que permitem identificar uma pessoa ou torná-la identificável. Se você conseguiu aí identificar esses pontos, você precisa adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu costumo dizer que dificilmente vai existir uma empresa que não faça proteção de dados. Por quê? Porque se você contrata funcionários, ali você tem a sua ficha do RH, você está lidando com um dado pessoal. Se você tem um cliente, você vai fazer uma base de dados de clientes, ali tem dados pessoais. Bom, um outro ponto que eu gosto de falar, sempre que eu estou dando overview sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica quando existe um tratamento comercial do dado, ou seja, quando esse dado ele vai ter um fim comercial. Por exemplo, a minha e a sua agenda de celular. A gente tem ali o nome das pessoas, a gente tem o telefone das pessoas, a gente tem a data de aniversário, o endereço, o e-mail, mas a gente usa a agenda de celular para um fim pessoal, né? Eu não comercializo a minha agenda do telefone. Eu não tenho aqueles telefones estão ali, isso é o telefone das pessoas que eu me relaciono. Então isso é uma excludente. Ali não tem LGPD, aqui não tem lei geral, não incide a Lei Geral de Proteção de Dados. Então se um dia o meu celular por um acaso for roubado e por um acaso os dados dali da minha agenda comercial vazarem, não existem outras leis do direito civil que podem ali incidir, mas não a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela é para dados
que são comercializados, comerciais, né? Quando você usa aquele dado para um fim comercial. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a diferença de dado pessoal e dado pessoal sensível. Já vimos que dado pessoal é aquilo que identifica ou permite identificar uma pessoa, um ser humano. Nome, RG, CPF. E o dado pessoal sensível? O dado pessoal sensível é aquilo que qualifica uma pessoa, permite qualificar uma pessoa. Exemplo, origem racial ou étnica, biometria, opinião política, dados referentes à saúde, dados referentes à vida sexual, tudo isso, filiação de sindicato, tudo isso é um dado pessoal sensível. Mais do que identificar a pessoa, você consegue qualificar aquela pessoa. E sobre os dados pessoais sensíveis, incide uma proteção maior. Veja comigo, imagina você é portador de uma doença, que não é uma doença infecto-contagiosa, ou se você é portador de uma doença infecto-contagiosa e você vai fazer inscrição na academia, e aí você precisa ali colocar que você é portador daquela doença. Aí a pessoa vai e fala, a secretária ou quem pegou o dado vai e comenta, olha, aquela fulana ali, ela é portadora da doença tal. E esse dado vaza, e vaza, e vaza, e vaza, e aquela pessoa vai ser conhecida como fulano, o portador da doença tal. Então, isso é um dado pessoal sensível e esse dado exige uma proteção maior. Então, agora você já pode ver aí no seu negócio. Você faz proteção de dado pessoal sensível? Biometria é dado pessoal sensível. E aí vai incidir uma proteção maior sobre esse dado pessoal sensível, justamente porque ele precisa de uma proteção maior. E eu estou falando aqui de tratamento de dado, mas o que é tratamento de dado? Tratamento de dado é tudo que é feito com dado pessoal, desde a coleta até a destruição do dado. Então, o fato de colher o dado, armazenar, colocar em planilha, tabelar, compartilhar, tudo isso é tratamento de dado. O tratamento do dado acaba quando você acaba o dado, quando você exclui o dado. Então, é muito importante, as pessoas têm, agora, né, a gente tinha... algumas empresas tinham aquele negócio de colocar os dados ali ad eternum. Agora, quanto menos dado você tiver, quanto mais objetivo for para que você tem esse dado e por menos tempo, melhor para a sua empresa. Então, quando você for tratar um dado, quando você for colher um dado no seu negócio, pense bem, você precisa realmente desse dado? Para que você vai usar esse dado dessa pessoa? Realmente precisa desse dado no escopo do objeto da sua empresa, do seu negócio? Se não precisar, exclui. É melhor não ter o dado, né? Faça tratamento de dado somente do que você precisa. Então, já vimos o que é um dado pessoal sensível, já vimos o que é tratamento de dados, já vimos a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu vou falar de um dos principais fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. São vários fundamentos, mas eu vou falar de um que é como se fosse um guarda-chuva, como se você entender esse dado, eu acho que esse fundamento você vai estar um pouco além, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a autodeterminação informativa. O que significa autodeterminação informativa? O que é isso? É o direito que o titular tem sobre o próprio dado. Então, você tem que entender, você empresário, você que tem uma empresa, tem que entender que o titular, o dono do dado, tem direito de saber o que está acontecendo com o dado dele. Por que você está colhendo o dado dele? O que você vai fazer com esse dado? Onde esse dado vai ficar armazenado? Ele tem o direito de querer que o dado dele não seja mais armazenado, não seja compartilhado com outras pessoas. Então, a autodeterminação informativa é isso, é o direito que o dono do dado, ou seja, uma pessoa física, sempre uma pessoa física, tem de saber o que está acontecendo com o dado dela. Quando você, empresa, entende isso, você vai estruturar, você já sabe o que é um dado pessoal sensível, você já sabe o escopo da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o tratamento desses dados, e você sabe agora que o dono do dado tem o direito de saber o que está acontecendo com esse dado. Então, você vai organizar toda a sua estrutura, você vai organizar toda a sua empresa, você vai ver como é o tratamento do dado, quais dados você trata, e você vai entender que a pessoa tem o direito de saber
que está acontecendo com esse dado. Isso é o princípio da autodeterminação informativa. A empresa tem que dar satisfação, prestar satisfação para o titular de dados, né? Para o titular do dado. E quando você entende isso, quando a empresa entende isso, fica mais fácil. E aí você pode até usar isso como um marketing da sua empresa, você não pode entender isso, que coisa chata, uma lei geral de proteção de dados, mais uma coisa que eu vou ter que fazer. Mas você usa isso, olha, eu sou uma empresa que eu entendi o seu direito do seu dado protegido e eu sou uma empresa que protejo os seus dados. Olha como muda a chave. Olha como mudam as coisas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um overview sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados lá na frente, mas agora você já tem uma breve noção do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e qual a incidência dessa proteção de dados dentro do seu negócio. Vou te convidar, deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você lembrou de alguém, compartilha e coloca aqui para mim. A sua empresa faz tratamento de dados? Você faz tratamento de dados pessoais no seu negócio? Conta aqui para mim nos comentários e eu vou responder um por um. Obrigada!